Hola gente, en continuación al episodio anterior en el cual nosotros hablamos de los beneficios y también cómo las plantas no deseadas consiguen desarrollarse en cada tipo de suelo, hoy yo voy a compartir con ustedes una lista de algunas de las especies que nosotros tenemos que empezar a mirar con otros ojos en nuestro jardín. Ustedes ya saben, mi nombre es Samantha Klein y bienvenidos a mi jardín en el desierto. Entonces, bienvenidos a mi jardín en el desierto. Como ustedes les gustaron bastante el último episodio en el cual nosotros hablamos de las plantas no deseadas y espontáneas en nuestro jardín y cómo ellas pueden leer nuestro suelo y pasar informaciones para nosotros, hoy yo voy a pasar una lista de algunas de esas plantas más comunes en nuestro jardín y también lo que ellas indican. Yo creo que es muy interesante que nosotros sepamos los beneficios de tener esa biodiversidad, aunque no de esas plantas que nosotros vamos a comer, utilizar en medicina o ornamentales, porque ellas son esenciales para el funcionamiento correcto de nuestro ecosistema, bien como la recuperación de nuestros suelos. Todas las plantas que aparecen en nuestro jardín, ellas al mínimo ya van a estar creando más materia orgánica, la cual, si nosotros empezamos a cortarlas y depositar ese material tanto en nuestra composta o directamente en nuestro suelo, ya van a traer beneficios a nuestras plantas. Y gran parte de ellas van a producir flores, como essa acá adelante, trayendo también más beneficios para nuestros polinizadores durante todo el año. Así que además de eso, voy a pasar entonces la lista de algunas plantas y que ellas nos van a indicar. Infelizmente nosotros recién estamos entrando en primavera y en mi jardín no va a tener muchas de ellas, pero voy a dejar varias imágenes para que ustedes consigan reconocerlas en su jardín. Entonces, empecemos. Bien, uno que ustedes probablemente van a tener en su jardín, porque uno de los mayores errores que nosotros cometemos, tanto en nuestros frutales y en nuestro huerto, es tener un exceso de nitrógeno debido a un abuso de la fertilización. Y con eso nosotros vamos a tener una planta apareciendo bastante, que sería la estrellita o guasca, que sería la galinsoga parvifolia. Para reconocer la galinsoga o la guasca blanca, nosotros tenemos que buscar hojas con bordes dentados y forma ovalada, pequeñas flores blancas con centro amarillo, similares a las mini margaritas, tallos delgados y frágiles con poco o ningún pelo visible y un aroma al calentarse. La planta es anual, puede alcanzar hasta 80 centímetros y se reconoce como punk y condimento en la cocina andina. Esa planta entonces va a aparecer cuando nosotros tenemos un exceso de nitrógeno que está contrabalanceado con el cobre. Si nosotros paramos la fertilización nitrogenada, esa planta ya va a empezar a disminuir. Y ella va a aparecer también cuando nosotros tenemos un pH más neutro, o sea que el suelo que ya fue un poco más corregido o naturalmente tiene ese pH. Y también en suelos más arenosos, aunque si nosotros hagamos una corrección de la textura del suelo y él queda ya un poco más suelto, no arcioso, sin tratamiento, ella también va a aparecer. Pero entonces, si ustedes ven galinsoga parviflora en sus jardines, huertos y pomares, quiere decir que ustedes tienen que disminuir la fertilización. Y es importante, no que eliminemos esa planta, pero disminuyamos las características que las hacen crecer, porque esa planta va a hospedar algunos tipos de nematoides que pueden infectar nuestras plantas. O sea que si la tenemos, es más probable que nematoides que pueden atacar principalmente las raíces de nuestras plantas empiecen a aparecer. Entonces, por ejemplo, cuando essa planta aparece acá em mi jardín, principalmente em mi huerto, quer dizer que eu estou abusando del nitrógeno e que também eu já consegui balancear o pH, visto que ela não vai aparecer nessa zona que não foi tratada, que aún está muito arciosa e também com um pH muito ácido, ou seja que, por lo menos, se ela aparece acá em algo estou acertando, solamente tenho que reduzir o nitrógeno.
Outra planta que é muito comum em nossos jardins e muitos la cultivam porque ela também é uma planta alimentícia não convencional, é a língua de vaca, com seu nome científico de Rumex obtusifolia. Para reconhecer a língua de vaca, se busca uma erva perene com hojas ovaladas em roseta basal, que se estendem hasta a base do tallo. El tallo es erecto, con nudos y entrenudos bien definidos. Presenta una inflorescencia en racimo con flores pequeñas y discretas y el fruto es un fruto seco. También es conocida como acedera de hojas obtusas y también romasa, que es el nombre que se da más cuando nosotros la consumimos como punk. Essa planta também vai aparecer quando nós estamos utilizando principalmente estiércol de animais. Então, um excesso de nitrógeno, essa planta vai começar a proliferar bastante. E o que ela vai indicar que essa zona vai ter muito tráfego, ou que também nós tivemos no passado muitos animais pisoteando ou máquinas trabalhando nesse suelo. Ou seja, que ele vai indicar que nós temos que trabalhá-lo e soltá-lo um pouquinho mais, además de também parar de fertilizar um pouco, porque já há um excedente de estercoles, principalmente como cama de gallina e também estercol de ganado. Ou seja que, se vocês têm muita Rumex obtusifolia, la romasa, quer dizer que temos que começar a trabalhá-lo para soltá-lo um pouquinho mais, bem como também reduzir o nitrógeno. Bem, e uma clássica seria o llantén, principalmente o plantago tomentosa. Para identificar o llantén, busque plantas que cresçam em roseta, com hojas ovadas ou oblanceoladas e uma inflorescência em espiga alta e erecta no centro da roseta. Observe a presença de pelos lanosos no pedúnculo floral e brácteas pontiagudas em las flores. O fruto é ovoide, com 3 semillas elipsoides arrugadas em seu interior, que podem ser utilizadas em alimentação. Essa planta vai crescer em solos que são muito pobres e adensados, como eu tenho aqui, que eu tenho ao máximo uns 20 centímetros de suelo e já cheguei em la roca pura. Quanto mais eu barro aqui em meu terreno, menos llantén eu tenho, porque allá os suelos são muito mais profundos e menos adensados. Además que a água lixivia todos os nutrientes dessa parte alta e los leva para a parte baixa, ou seja que ele se dá bem acá porque é um solo pobre e adensado. E essa planta é mágica, además de ter propriedades medicinais, ela também vai ajudar a recuperar o suelo, visto que ela consegue mobilizar uma grande quantidade de cálcio das capas mais profundas e deixá-lo então disponível a nossas plantas que produzem frutos e também no huerto e jardim. Essa planta, em 1 milímetro de sávia, ela consegue mobilizar hasta 1500 miligramos de cálcio, sendo também uma boa fonte para o consumo humano. Assim que, por exemplo, para cultivos que necessitam bastante desse nutriente, como por exemplo os tomates, o compost com essa planta vai ser muito boa para conseguir manter a sanidade de nossos cultivos. Bem, uma planta que era muito abundante em meu jardim no deserto e acá aparece em algumas zonas de meu jardim, como por exemplo, acá essa cama bem pobre ao lado de minha casa, é a glória de la mañana, ou também conhecida como Dom Diego de Dia, que seria a Hipomea púrpura. Para identificar a glória de la mañana, busque uma enredadeira de rápido crescimento com hojas acorazonadas e flores grandes com forma de trompeta que abrem por la mañana e cierran al anochecer, con colores que van del morado al rosa y el blanco o el azul. La planta se caracteriza por su crecimiento voluminoso, formando una densa masa de vegetación con flores vibrantes. Essa enredadeira vai señalizar um suelo muito pobre em potássio. Assim que se nós começamos a poner um pouco de ceniza, borra de café e também insumos generados de carnicerias como a harina de sangre, harina de hueso, ela também vai começar a desaparecer. Assim que se vocês encontram Hipomea purpúrea em seu jardim, seria deficiência de potássio. Bem, e outra classe de plantas que são muito boas bioindicadores, que deveria fazer um vídeo solamente sobre elas, porque há muitas variedades, seriam as poáceas, também conhecidas como gramíneas.
Y una de las más comunes de ella de aparecer en nuestros jardines sería el pie de gallina o pata de gallina, conocida científicamente como Digitalis sanguinalis. Para reconocer la pata de gallina, observe su porte postrado, con ramas que crecen cerca del suelo y se vuelven más erguidas en los más extremos, alcanzando hasta 60 centímetros. Las hojas son de color verde claro, de hasta 15 centímetros de largo y aproximadamente 1,25 cm de ancho, y pueden presentar algunos pelos ralos. El fruto maduro es de color rojizo. Y esas plantas van a aparecer dentro de nuestros gramados, bien como en varios otros locales de nuestro jardín. Y ellos también, igual que la hipomea purpúrea, van a señalizar una falta de potasio. Así que, si ustedes encuentran essa planta, fertilizar com potássio vai ser uma boa forma de conseguir eliminá-la eficientemente. Bem, e outra planta que aparece em alguns locais de meu jardim, pero não em excesso, seria a verdolaga, ou também conhecida como portulaca oleracea. Para identificar a verdolaga, se busca uma planta rastreira com tábulos de color marrom púrpura e hojas suculentas, carnosas e ovaladas com pontas redondeadas, que crecen juntas a los extremos de las ramas y en racimos en el tallo. Sus flores son típicamente amarillas, aunque pueden ser de otros colores, y se abren al sol. La planta es pequeña, con hojas sin pecíolo largo y que crecen horizontalmente tocando el suelo. Essa planta, ella puede ser bienvenida en muchos huertos debido a sus flores que pueden ser bien bonitas y atraen polinizadores, bien como ella é uma punk, uma planta alimentícia não convencional que traz um gosto cítrico a nossas ensaladas. Essa plantita acá vai sinalizar que nós estamos fazendo as coisas bem e nosso jardim já tem uma boa concentração de matéria orgânica. Pero também vai sinalizar essas zonas mais secas de nosso jardim que não aguentam água por muito tempo, fazendo com que nós sepamos quais plantas nós vamos pôr aí, que seriam essas espécies que toleram um pouco mais de sequia. Además, elas podem sinalizar uma grande quantidade de boro e também suelos arenosos. E é por isso que essa planta não vem tão bem assim em meu jardim, visto que meu suelo é um pouco mais arcilhoso. Pero como ela aparece solamente em essa zona de meu jardim, eu sei que essa zona está com uma boa quantidade de matéria orgânica que nós podemos ver a olho desnudo em meu jardim, bem como o suelo mais seco. E se nós miramos acá em meu jardim, detrás dessa Dimorphotec, dessa linda rosa, nós temos uma plantita acá bem chiquitita que eu nunca la saco porque também vão ter flores hermosas. E ela seria a hierba Santa Lucia ou também Celestina Azul, que há muitas variedades desse gênero que são utilizadas em jardineria. Para reconhecer a hierba Santa Lucia, busque uma planta com talhos e hojas pilosas que desprendem um olor intenso e característico ao aplastar-se, especialmente entre suas hojas ovaladas e opostas, com márgenes crenados e um color verde claro a brilhante. A planta tem inflorescências com pequenas flores de color lila a branco dispostas em cabeçuelas. É uma planta anual que pode crescer hasta uns 40 centímetros de altura. Essa planta também solamente vai começar a aparecer em nosso jardim quando nós temos uma grande quantidade de matéria orgânica, sinalizando que nós já agregamos bastante humus de lombriz, compost e também que nós estamos fazendo um bom acolchado, generando mais matéria orgânica nesse jardim para que assim nossas flores quedem lindíssimas. Assim que, aunque esse Ageratum conizoide seja considerado uma maleza, para mim não é para nada uma planta não desejada. Outra planta que também é muito comum em zonas mais abertas na Argentina, Uruguai e Brasil, que sinaliza um suelo pobre e muito ácido, é a cardia, ou também conhecida como Eryngium oridum. Essa planta, ela também é utilizada em certos tipos de paisajismo devido a sua inflorescência. Para identificar a cardia, busque plantas robustas, perenes e espinosas com hojas largas e coriáceas que terminam em espinas em los márgenes e en el tallo. Essa planta tem uma aparência similar à de uma bromélia e alcança hasta 3 metros de altura.
Se a cardia ou serrocheta está começando a aparecer em nossas zonas de pastaje, principalmente para a ganaderia, quer dizer que esse suelo está quedando muito pobre e também que está muito ácido, haciendo entonces la devida corrección de la alcalinidad, nosotros vamos conseguir empezar a eliminarla. Casi todas essas plantas não deseadas de zonas de pastaje, elas também vão conseguir ser eliminadas se nós hacemos o corte 3 vezes de ella depois de la floración. Passando isso, elas já não vão ter tanta energia e assim vão começar a desaparecer de nosso suelo. Pero acuérdense que elas estão allá por um motivo, para señalizar algo, e solamente eliminarlas através do corte de ellas, de la poda, não vai eliminar o problema, que seria então um excesso de acidez e falta de nutrientes no suelo. E há uma planta que é um desafio para nós, pero ela também vai ter um papel essencial em la recuperação do suelo. E essa seria a escobia dura ou também malvia. Para reconhecer a escoba dura, busque uma planta erecta, perenne ou anual, de 30 a 80 centímetros de altura, com tallos rojizos e lampinhos em las partes mais viejas. Sus hojas son en forma de diamante, con márgenes dentados y al invés escasamente piloso. Las flores son amarillas y solitarias, con cáliz agudo y corola pequeña, y sus frutos consiguen se adherir al pelo de los animales para su dispersión. Essa planta vai ter raízes muito fortes, pivotantes, fazendo com que ela consiga quebrar o suelo mais duro possível. Assim que ela vai aparecer nessas zonas de campo ou passios de nosso jardim que estão compactados a uma baixa profundidade de mais ou menos 8 a 20 centímetros. Arrancarla vai ser um desafio, visto que essa planta consegue poner suas raízes então ao meio desse suelo muito apertado. Nós podemos eliminarla, pero nós não vamos estar deixando que ela cumpla sua função de quebrar esse suelo quase impossível de penetrar. Sem la malvia, a recuperação desse suelo vai ser muito mais lenta. Assim que le recomendo não arrancá-las, pero sí descompactar esse suelo, que assim, a los poucos, essa planta vai ser eliminada naturalmente depois que ela haya cumprido sua função. Bem, e por último, vamos falar de uma plantita que é um muito bom sinal quando começa a aparecer em nossos jardines, principalmente os arcillosos, que seria o famoso diente de leão. Para identificar o diente de leão, busque hojas profundamente lobuladas e dentadas em uma roseta basal, flores amarillas solitárias que se transformam em vainas, tallos lisos e huecos com látex blanco e uma raiz pivotante. As hojas são lisas e a planta não suele alcançar grande altura. As flores aparecem em tallos que sobressalem el follaje. Essa planta vai aparecer quando nosso suelo já tem as melhores das características, como suelos bem agregados, férteis, ricos em nitrógeno e boro, fazendo com que apareça muitas vezes quando já tentamos cultivar algumas coisas que são pouquinho mais delicadas. Por isso, ela pode generar uma competição dependendo do que cultivo nós temos. Pero essa planta, quando começa a crescer em nosso jardim, sinaliza que todo o que nós podemos fazer para melhorar esse suelo já foi hecho. E também vai ser uma planta medicinal, además de uma punk que nós podemos adicionar em nossas ensaladas e uma perfeita planta para nossos polinizadores. Quando nós falamos em plantas não deseadas, malezas, muitas vezes nós falamos isso desde a ignorância, porque nós não sabemos a real função de elas em nosso suelo e tampouco ler lo que ellas nos intentan hablar sin palabras. Eu creio que quanto mais nós sepamos de todas essas sinalizações dessas plantas indicadoras, mais ferramentas nós vamos a ter para recuperar de la mejor forma nossos suelos. Se a ustedes les gostou e les foi útil esse vídeo, por favor, compartam para generar mais fomento em trazer esse tipo de vídeo para ustedes. E se a ustedes les gusta esse tipo de vídeo, por favor, suscríbanse ao canal para assim receber semanalmente mais vídeos como esse. Bem, espero que les haya sido útil esse vídeo e hasta la próxima. Tchau!